Gurizada, o negócio é o seguinte, tem polêmica à vista no Beira-Rio. Isso porque o Conselho de Gestão do clube está indicando ao Departamento de Futebol a contratação de um coordenador técnico. Mas o atual diretor executivo, Paulo Brax, pensa de forma diferente. E eu vou te contar essa história neste vídeo, que tem o patrocínio da 1xBet. 1xBet, aqui comigo, gigantes. Parceiros de grandes clubes e ligas do futebol europeu, tu tá vendo aí. Faz o seguinte, tem link para tua inscrição na 1xBet na descrição deste meu vídeo aqui. Utiliza o meu código promocional pessoal, PEN, Meneghetti, com GHETTI. E esse código faz tu dobrar o valor do teu primeiro depósito. Barbadinha, né? Várias modalidades esportivas e, é claro, aquela que a gente mais gosta, o futebol. Te inscreve na 1xBet. Os caras têm pagamentos rápidos, os principais jogos do mundo afora e do calendário nacional e sul-americano, estão lá na 1xBet que está te esperando. Vamos nessa então, confiando na tua inscrição no meu canal, sininho para ativar as notificações, teu like para jogar o meu canal para cima, depois do vídeo passadinha na 1xBet. Polêmica à vista aí no Radar Colorado. O Conselho de Gestão do clube, liderado, obviamente, pelo presidente Alessandro Barcelos, está avaliando e encaminhando, mais do que avaliar, já chegou quase que a um consenso da necessidade de o Internacional cumprir aquilo que está no plano de gestão do presidente Barcelos e desse grupo que comanda o Internacional e contratar um coordenador técnico. Vocês lembram? Isso foi assunto lá no começo do ano, já fiz vídeo aqui no meu canal algumas vezes. O Inter especulou o Tinga, que por questões profissionais tem uma agência de viagem, vários compromissos, acabou declinando o convite. O Inter sondou o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, comentarista esportivo, também não foi adiante. O Inter declinou, foi montando a sua comissão técnica, trouxe o Brax, trouxe o Julinho Camargo para ser o gerente da transição, trouxe o Gustavo Grossi do River Plate, baita profissional, para cuidar da base. Então o Internacional foi colocando os seus pontos, depois a comissão técnica montada, e não achou necessário naquele momento que fosse agregado um coordenador técnico. Normalmente esse profissional é a figura de um ex-técnico, de um ex-boleiro, de um ex-jogador, para facilitar interlocução com o técnico, experiência de ambientes hostis, de competições no vestiário e às vezes a relação, que é o caso do Inter especificamente, dos jogadores com a direção, a relação não anda lá muito boa. Desde a saída do Abel, a relação deu uma atritada. O Inter tem um vice-presidente eleito, o Dani Dubin, que os últimos 3 anos passou no Twitter tweetando e dando um pau nesses jogadores atuais. Acho que os boleiros não sabem disso, gente. Acho que o jogador não percebe. Às vezes, com um ex-jogador ali, alguém vencedor no clube, posso falar um pouquinho sobre o perfil que deveria ser, ali dentro e tal, vai agrupando, apaziguando ânimos, né? Vai conseguindo ajustar, azeitar esta relação. O Conselho de Gestão chegou nessa semana, depois desse desastre que foi o jogo com o Fortaleza, não só por conta deste jogo, mas de uma sequência ruim, perda do Campeonato Gaúcho, instabilidade da equipe, a esta conclusão. Temos que retomar o que está no projeto e contratar um coordenador técnico. Paulo Brax, atual diretor executivo do Internacional, deu uma entrevista nessa semana à Rádio Bandeirantes e foi perguntado pelo meu colega de donos da bola, pelo Wagner Martins, pelo Vaguinha, o cara é monstro, o cara é fera, foi perguntado o que ele achava, se passaria pelo Brax a contratação deste profissional para fazer uma relação melhor com a direção com a comissão técnica e com o grupo de jogadores. Brax respondeu assim: este elo já existe, o diálogo com o grupo e com a comissão técnica já existe e é estreito. Então, por esta linha, não seria justificativa. Por isso, não. Fecha aspas. Aqui já se coloca absolutamente o contrário, né? Segue o diretor executivo do Internacional, Paulo Brax. Mas se o clube entender que falta esta figura, a gente pode analisar. Ponderou o Paulo Brax. E aí, mais 2 manifestações importantes. Não é a realidade do futebol brasileiro existir esta figura, fecha aspas. E aí o Brax citou, observem qual é o percentual de clubes do futebol brasileiro que tem a figura do coordenador técnico. Abre aspas. A nossa figura, disse o Brax, se referindo à atuação dele, a nossa figura é forte dentro do vestiário e na sala da comissão técnica. Fecha aspas, ele chegou a dizer, basta perguntar para os jogadores que vocês tiverem acesso. E ele diz que ele capitaneia o processo de coordenação técnica. O que quer dizer quando ele fala, o Brax, que ele capitaneia? Que não precisa, ele disse claro, esse elo existe
Então, por esta linha, não seria justificativa. Depois ponderou, se a direção entender, ele pode avaliar. Tá claro que o Paulo Brax é contrário à contratação de um coordenador técnico. E eu quero dizer que eu discordo do Brax e concordo com a direção do Internacional. Eu acho que é importante essa figura, já que o Internacional conseguiu montar, e eu perguntei isso pro Brax, ele não respondeu, saiu, não gostaria de avaliar o meu próprio trabalho. Tá bem, é uma resposta aceitável, foi elegante, né? Mas descartou assim a minha pergunta. Eu acho que o Internacional conseguiu montar uma comissão técnica e uma direção executiva do Brax para baixo tão inexperiente, isso não é uma crítica, isso é uma constatação, não é uma falha tu ser inexperiente. Eu troco de setor, eu vou trabalhar numa empresa de elevadores, eu vou ser inexperiente nisso aí. Eu sou experiente em gestão de pessoas. Eu sou gestor de pessoas do Grupo Bandeirantes desde 1999. Eu conheço de comunicação. Mas se eu vou trabalhar num shopping center, eu vou ser inexperiente no ramo do varejo, no ramo do comércio. E não é defeito, é uma circunstância. E tu tem que entender essa circunstância, tem que entender a tua vulnerabilidade, até para corrigir. Se tu não entender que tu é vulnerável naquele ponto, tu vai achar que tu sabe tudo. Então, o executivo, o diretor, o Paulo Brax, tem 2 anos de experiência apenas. Eu perguntei para ele, nunca estivesse num Campeonato Brasileiro de Série A, nunca estivesse numa Libertadores da América. O técnico vem do Equador, que é um futebol de pouca cobrança e exigência. O Brax vem do América. O preparador físico tem 31 anos, é um jovem, não tem bagagem e experiência, vem da 2ª divisão do futebol espanhol e por aí afora. Eu acho que por isso é importante ter um coordenador técnico. Preferencialmente, a gente até discutiu alguns nomes no nosso Os Donos da Bola da TV. Tem da rádio também, de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. Nos acompanha lá. Então, assim, na TV a gente discutiu, nesta terça-feira, o Wagner lembrou do Klemer. Eu acho que o Klemer, baita goleiro, seu nome está na história do Internacional, bom técnico, fez um bom trabalho na base do Inter, no Brasil, de Pelotas, então ele é um bom treinador, mas acho que ele tem um comportamento excessivamente epidérmico. Eu acho que o Klemer poderia dar certo como técnico do Inter, mas para esta figura do coordenador tem que ser alguém mais tranquilo. O Muricy Ramalho, por exemplo, que está no São Paulo, o Muricy também é epidérmico, mas já está mais veterano, né? Já está mais calejado, já está mais malandro, já não vai em tanta bola dividida, né? Às vezes tira o pé, espera normalmente tomar a bola do adversário, para fazer uma analogia. Eu acho que é uma figura assim mais para Yarley, por exemplo. O Tinga seria bom, mais para essas figuras. O Dunga eu acho que tem uma linha do Klemer, que é um sujeito desconfiado, Dunga. E o Dunga poderia ser técnico, ok, mas para esta figura tem que ser o cara que faça a ligação. Ele tem que funcionar como um azeite ali, ficar conversando, pega o jogador, pega o Palácios, que tem 20 anos, ele viu algum companheiro dele passar, magrão, entendeu? O cara que, eu tive uma situação comigo, eu jogava no clube tal, teve um menino que veio de fora também, que teve a dificuldade de adaptação, vem cá. Esta é a figura, que às vezes um técnico jovem, que não viveu isso, como o Ramírez, que está na 3ª temporada, gente. Tem menos de 100 jogos. Não viveu isso como o Abel já viveu, como o Filipão já viveu, como o Renato, já tem 20 anos, já viveu, 20 anos de trajetória, já viveu. Treinadores calejados, estão acostumados, ele não teve essa situação. Se teve, foi 1 ou 2 vezes. O Abel viveu isso 100 vezes. O Muricy viveu isso 100 vezes, o Renato viveu isso 50 vezes, o Filipão viveu 200 vezes, entendeu? Adaptado. Estou pegando um exemplo, entendeu? Um descontentamento de alguém que está indignado com a direção, o treinador mais malandro vai acalmando os ânimos. Esta figura do coordenador técnico pode ajudar. Eu lembro aqui do Yarley, do Tinga, do Magrão, são estas figuras, preferencialmente que conheçam a história do Inter, mas o mais importante é ter competência, ter as ferramentas, ter a habilidade para construir isso aí dentro do vestiário. Eu discordo do Brax. Eu acho que o Internacional deveria investir nesse profissional. Achar uma figura de um ex-técnico, um ex-jogador atualizado, alguém que não... O Abel poderia ser a figura, tá? Mas agora acertou com o Lugano. Mas alguém que tenha uma linguagem do boleiro, né? Que fale com ele, que faça a interlocução da direção com o Ramírez, que faça a interlocução dos jogadores com a direção. O Brax disse assim... ele disse que ele capitaneia o processo da coordenação técnica como tivesse embaixo do guarda-chuva dele, esse organograma, e que ele já cumprisse isso. O Brax tem uma experiência reduzida, gente. Ele pode ser um bom profissional, mas a bagagem dele é pequena. 2 anos no América Mineiro. Ele nunca disputou uma final de campeonato. Foi a Campeonato Gaúcho agora, a única. O América, nos 2 anos que ele foi lá, um ano foi, a final do Mineiro foi Atlético Cruzeiro, no outro foi Tombense e Atlético. Ele não disputou. Série B, tá bem. Ele disputou a Série B, Copa do Brasil, foi semifinalista com o América, ele fez um bom trabalho no América, eu não estou desmanchando isso, e acho que ele tem boas ideias, mas ele não tem essa experiência, essa bagagem ele não tem, e isso não é defeito, isso é uma circunstância que ele vai ter que vencer.
Se inscrevam no meu canal. Dá esta força. Likezinho sempre, sininho para ativar as notificações, comentários. E agora? Bom, agora é hora da passadinha na 1xBet, o OneXBet. Link na descrição deste meu vídeo. Vai lá na OneXBet, te inscreve, faz a tua fezinha. Se for bom de aposta, tiver um pouquinho de sorte, tu vai ganhar uma graninha e os caras têm pagamentos bem rapidinhos. Feitoria, gurizada? Pois então vai um abraço.